Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Estamos dando continuidade ao curso online de O Livro dos Espíritos. Já estamos no livro 2, ou segunda parte do Livro dos Espíritos, e hoje vamos estudar a continuidade desse capítulo, a ubiquidade dos espíritos e suas formas. Acompanhe comigo. Forma e ubiquidade dos espíritos. Pergunta número 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, os espíritos estão nos auxiliando aqui a, de alguma forma, concebermos como o indivíduo, como o elemento, essa potência da natureza se apresenta e como nós podemos usar palavras conhecidas para denominar esta forma. Então, isso é muito verificado no campo da vidência, que é uma faculdade mediúnica que muitos médios possuem com a vista da alma, não dos olhos físicos. Às vezes vêm as luzes dos espíritos, às vezes vem essa chama, esse clarão, que representa a presença de um espírito com uma frequência saudável, que mostra uma luz que se apresenta para então esse vidente. E também cabe aqui nós elucidarmos o que significa a palavra ubiquidade, que é exatamente a possibilidade do espírito estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não que ele vai estar fisicamente em vários lugares, mas é a sua irradiação, é o seu pensamento, a projeção do seu corpo mental. Então, isso se chama ubiquidade. Poder alcançar regiões, poder alcançar horizontes distantes para nós fisicamente, mas que não é distante para o espírito. Não existe espaço e nem tempo para o mundo espiritual. Questão 88A. Essa chama ou centelha tem cor? O espírito responde: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, ou a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então veja, os espíritos menos desenvolvidos, menos puros, eles apresentam essa conotação de identificação com a matéria física mais densa, então não irradiam luz. Daí eles terem a coloração escura ou opaca. Ao passo que os espíritos que já se desprenderam da matéria e desenvolveram uma evolução, uma irradiação, aprenderam a amar, a servir, a buscar os instrumentos do Evangelho de Jesus e projetam-se na maturidade da evolução espiritual, eles irradiam uma luz e aí tem essa coloração brilhante. E Kardec vem nos acrescentar: representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. Aqui a palavra gênio também pode ser substituído por espírito. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-no no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então isso acontece. Geralmente os espíritos concentram seu fluido, sua irradiação na cabeça, onde está a sede da inteligência, a mente, que é um órgão do espírito. E essa irradiação é vista por nós, ou os que são videntes. Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Já que existe a ubiquidade, o que seria o espaço para o espírito? E eles respondem: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Ou seja, existe o espaço psicofísico, mas não é o mesmo espaço, não é a mesma consideração, não é a mesma distância que se concebe fisicamente. E o pensamento ele é muito mais rápido, mais rápido do que a velocidade da luz. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Então veja que Allan Kardec está fazendo uma pergunta se o pensamento é a própria pessoa.
Os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então, apesar de existir essa propriedade de nós termos a faculdade de pensar e nos deslocarmos no campo da memória, da lembrança, ou nos visualizarmos em certa região, nos projetarmos pelo pensamento a um certo local ou época, não quer dizer que o pensamento é a pessoa. Então, o pensamento é um atributo da alma e não é a alma. Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Nós vamos encontrar essa prática, essa constatação nas obras de André Luiz, quando ele fala do pensamento, a prece e pedido de socorro a determinada entidade superior, e não demoram segundos, o espírito está ao lado dele, atendendo ao seu pedido. Então, os espíritos respondem: dá-se uma e outra coisa. Ou seja, ele se percebe da distância e essa distância percorrida pelo pensamento acontece muito rápido. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então é uma questão de foco. É como quando nós nos deparamos com uma boa leitura, quando estamos entretidos com algo que nos satisfaz, o tempo não existe, passa sem percebermos. Quando vimos, já passou a hora. E quando ele se arrasta, é porque nós estamos com muita dificuldade de assim proceder. Questão número 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Resposta dos espíritos: nenhum obstáculo. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Ou seja, um espírito pode atravessar uma parede de dentro da nossa residência. A parede, a porta, não serve para ele de obstáculo, porque é uma outra dimensão. Agora, a constituição psicofísica do mundo espiritual, as construções que existem, as colônias, os edifícios, as moradas, são obstáculos para o espírito dentro da sua evolução. Então, quando nós lemos a obra Nosso Lar, nós vemos a descrição de uma cidade. E essa cidade tem a mesma conotação dos valores físicos para o espírito, no mesmo nível. Mas a matéria física densa da Terra não é a mesma dimensão para o espírito, então não oferece nenhum obstáculo. Questão 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Ou seja, eles podem estar em vários locais ao mesmo tempo? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Então, na própria pergunta, Allan Kardec também está nos ajudando a entender o que é ubiquidade. Resposta dos espíritos: não pode haver divisão de um mesmo espírito. Então, não é o espírito que vai se partir no meio ou fazer-se em dois, para estar em dois lugares. Mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é, que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? Olha a comparação, eu estava falando do Sol. O Sol é um somente, é uma estrela. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo não se divide. Então, o mesmo Sol pode ser visto em várias partes do globo, em determinado ponto do dia, no orbe terrestre, ou no espaço, e em vários pontos do espaço é o mesmo Sol, que está sendo visto por causa da sua irradiação. É uma excelente comparação para nós entendermos a irradiação do espírito. E essa irradiação é que chega a ser sentida, ele se projeta pelo pensamento para outros locais onde ele vai ser assimilado ou não, dependendo da receptividade para quem ele vai se dirigir. 92A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então, de acordo com a depuração, com o desprendimento, com a falta de dependência, ou melhor, a independência
das necessidades físicas, tanto mais essa irradiação vai acontecer. Ou seja, quanto mais depurado e evoluído é o espírito. Allan Kardec vem contribuir. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que esse se fracione para tal efeito. Nesse sentido unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade, e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda, o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diversos ou diferentes pontos. Então é assim que nós vamos perceber a presença dos mentores espirituais, por exemplo. O mentor espiritual é um espírito superior, cada um de nós possui um. E para nos conectarmos com ele, basta estarmos de coração receptivo, porque ele nos ama, nos protege e nos encaminha para Jesus. Ele tem várias ocupações, várias missões. Assim se dá com os espíritos superiores. E uma delas é de nos proteger, nos orientar e nos despertar para o sentido da vida com Jesus. Então nós podemos entrar em contato com ele onde quer que ele esteja, porque ele vai irradiar e a sua luz, os seus recursos, suas instruções, vai chegar a cada um de nós segundo a nossa receptividade. Eis aí o sentido da ubiquidade. Não é uma divisão, é uma projeção, uma irradiação. Quanto mais depurado é o espírito, mais ele irradia, mais ele apanha os horizontes na velocidade do seu pensamento, deslocando-se, sem que para isso haja desgaste ou demora. Assim, cada vez mais, vamos nos instruindo, vamos descortinando esse entendimento acerca da filosofia espiritualista, dos horizontes do mundo espiritual, da constituição dos valores dos indivíduos, dos seres habitantes desse mundo que comungam com o mundo físico constantemente. E quanto mais nós nos inteirarmos desses valores, desse entendimento, melhor estaremos configurados, estabelecidos, seguros. Então vamos continuar nos qualificando, nos fortalecendo no bem, fortalecendo nossas convicções para nos aproximarmos cada vez mais do bem e da luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue nos acompanhando, enviando sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão no blog pessoal do Facebook e também no canal Estudos da Doutrina Espírita no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.